Empresas poderão recontratar demitidos durante a pandemia em prazo inferior a 90 dias do desligamento e com salários mais baixos. Índice do Banco Central indica início de recuperação da economia em abril, após queda com a pandemia. A Justiça caça liminar que obrigava os planos de saúde a cobrir o teste de sorologia para detectar o novo coronavírus. Os Estados Unidos cancelam ordem para estudantes estrangeiros que só tenham aulas online deixarem o país. A Universidade de Brasília expulsa 15 alunos acusados de fraudar o sistema de cotas raciais. Sari Corte Real é denunciada por abandono de incapaz que resultou na morte do menino Miguel, que caiu do prédio onde ela... mora no Recife. O deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, é alvo de operação da Polícia Federal por doações eleitorais não declaradas. Usuários do WhatsApp relatam pane no aplicativo em vários países. Fla-Flu com transmissão exclusiva na TV aberta pelo SBT. Sem Gabigol, o Flamengo aposta na volta de Bruno Henrique. E técnico do Flu espera um jogo perfeito. A gente precisa fazer o primeiro gol, buscar a vantagem para buscar o resultado e o placar. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Pelo menos 13 pessoas foram presas suspeitas de participar de desvio de produtos químicos pertencente à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Esse grupo furtava hipoclorito de sódio, que é usado para tratar a água que é distribuída para quase 30 milhões de pessoas. A operação foi realizada na capital paulista e em outras 8 cidades do estado. Consumo. Uma interrupção no funcionamento do aplicativo de mensagens WhatsApp tornou-se um dos assuntos mais comentados na internet na tarde de hoje. Usuários de vários países reclamaram que o problema afetou tanto a versão para web quanto aquela usada em smartphones. Ferramentas de monitoramento online relataram que a falha começou por volta das 4h40 da tarde, no horário de Brasília, e que durou menos de uma hora. O Facebook, que é o dono do WhatsApp, disse que ficou ciente da falha e que trabalhou para solucioná-la. Após a Universidade de São Paulo expulsar um aluno acusado de fraudar o sistema de cotas, foi a vez da Universidade de Brasília cancelar a matrícula de 15 estudantes que também teriam praticado irregularidades para ingressar no ensino superior. Foram mais de 2 anos com os jovens negros que moram nas favelas. E uma manifestação de motoboys em São Paulo terminou com mais uma cena de violência da Polícia Militar. Segundo a polícia, este motoboy resistiu a uma ordem de parada aos ser aplicativos de entrega. O deputado federal Paulinho da Força foi alvo hoje de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Eleitoral que apura crimes de Caixa 2 e também de lavagem de dinheiro. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Brasília. Agentes da Polícia Federal estiveram em 7 endereços relacionados O deputado Paulinho da Força disse que já se passaram 10 anos dos fatos apurados e que suas contas foram aprovadas regularmente pela Justiça Eleitoral. Joesley Batista, Demilton Antônio de Castro, José Gaspar Ferraz de Campos e Cristiano Vilela de Pinho foram procurados, mas não se manifestaram. O Ministério Público de Pernambuco apresentou denúncia contra Sari Corte Real por abandono de incapaz, que resultou na morte do menino Miguel Otávio, de 5 anos. Ele era filho da empregada de Sari e caiu de um prédio luxuoso no Recife. Para o Ministério Público, o novo coronavírus já matou 74.133 brasileiros, 1.300 só nas últimas 24 horas. Mais de 1.926.000 casos de Covid-19 foram registrados nesta pandemia. 1.200.000 pessoas estão curadas. A região de Piracicaba, no interior de São Paulo, está com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. E o sistema de saúde corre o risco de entrar em colapso. Pacientes serão transferidos para a rede hospitalar da capital paulista.
4 dias depois de serem... O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Recife, cassou uma liminar que obrigava os planos de saúde a cobrir os testes de sorologia para a Covid-19. Essa decisão atende a um recurso da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS entende que o teste padrão ouro, RT-PCR, já está entre os exames obrigatórios da Covid-19. Os testes sorológicos ou testes rápidos revelam a presença de anticorpos no organismo de quem já teve a doença. A Associação de Defesa dos Usuários vai recorrer da decisão. Agora há pouco, a ANS informou que ainda vai avaliar a medida a ser adotada. Enquanto isso, vai manter a cobertura dos exames sorológicos. Um estudo feito pela Unicamp, no interior de São Paulo, mostra que o novo coronavírus se acumula dentro de células de gordura. Essa pesquisa pode ajudar a entender por que pessoas obesas têm mais chances de desenvolver a forma grave da Covid-19. De um dia para o outro, Fabiane começou a sentir dificuldade de realizar tarefas simples. Uma falta de ar para fazer, né? E acreditar que vai passar. Tudo vai passar. Estudo de uma universidade britânica revela que a quantidade de anticorpos contra a Covid-19 pode diminuir com o tempo, mesmo em pacientes que tiveram sintomas mais graves da doença. E em um cenário cheio de dúvidas, Raquel, a comunidade científica concorda que enquanto não houver uma vacina segura e eficaz, é preciso reduzir ao máximo a circulação do vírus. O foco foi um grupo de 90 que insistem em não ter. E veja daqui a pouco, pesquisadores conseguem comprovar contaminação de bebê por Covid-19 na barriga da mãe. Levantamento mostra que consumidores do Rio de Janeiro estão dando preferência a pequenos comércios e deixando de estocar compras durante a pandemia. O SBT Brasil volta já já. Depois da flexibilização do isolamento social, os consumidores do Rio de Janeiro passaram a comprar nos supermercados pequenos. Uma pesquisa mostra ainda que o jeito de fazer compras também mudou. Em vez de estocar, a tendência agora é só levar o necessário. Apenas 2 sacolas em uma compra rápida de maior risco. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Recife, cassou uma liminar que obrigava os planos de saúde a cobrir os testes de sorologia para a Covid-19. Essa decisão atende a um recurso da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS entende que o teste padrão ouro, RT-PCR, já está entre os exames obrigatórios da Covid-19. Os testes sorológicos ou testes rápidos revelam a presença de anticorpos no organismo de quem já teve a doença. A Associação de Defesa dos Usuários vai recorrer da decisão. Agora há pouco, a ANS informou que ainda vai avaliar a medida a ser adotada. Enquanto isso, vai manter a cobertura dos exames sorológicos. Um estudo feito pela Unicamp, no interior de São Paulo, mostra que o novo coronavírus se acumula dentro de células de gordura. Essa pesquisa pode ajudar a entender por que pessoas obesas têm mais chances de desenvolver a forma grave da Covid-19. Pequeno da vida, né? E acreditar que vai passar. Tudo vai passar. Estudo de uma universidade britânica revela que a quantidade de anticorpos contra a Covid-19 pode diminuir com o tempo, mesmo em pacientes que tiveram sintomas mais graves da doença. E em um cenário cheio de dúvidas, Raquel, a comunidade científica concorda que enquanto não houver uma vacina segura e eficaz, é preciso reduzir ao máximo a circulação do vírus. O foco foi um grupo de 90 pacientes e trabalhadores da área. E veja daqui a pouco, pesquisadores conseguem comprovar contaminação de bebê por Covid-19 na barriga da mãe. Levantamento mostra que consumidores do Rio de Janeiro estão dando preferência a pequenos comércios e deixando de estocar compras durante a pandemia. O SBT Brasil volta já já. Depois da flexibilização do isolamento social, os consumidores do Rio de Janeiro passaram a comprar nos supermercados pequenos. Uma pesquisa mostra ainda que o jeito de fazer compras também mudou. Em vez de estocar, a tendência agora é só levar o necessário. Apenas 2 sacolas em uma compra rápida a e bem contaminação pelo vírus. O índice de atividade econômica do Banco Central, que é considerado uma prévia do PIB, subiu 1,31% em maio na comparação com abril.
O resultado indica uma reação da economia brasileira depois da forte queda provocada pela pandemia. No ano, o índice acumula baixa de 6%. Você vai ver em instantes, nova portaria permite a recontratação de funcionário demitido em menos de 90 dias. E a expectativa para a final entre Flamengo e Fluminense com transmissão exclusiva na TV aberta pelo SBT. O SBT Brasil volta já já. É isso? Roda Jequiti. Sem emprego ou com salário reduzido, universitários estão abandonando os cursos. E entre quem fica, a inadimplência cresceu mais de 50% só em maio. E como reflexo, as faculdades estão demitindo professores. Lojas, academias, bares e restaurantes voltaram a funcionar hoje em Goiânia. Os comerciantes terão que seguir normas rígidas para evitar a propagação do novo coronavírus durante a reabertura. A cidade registra quase 10 mil casos de contaminação pela Covid-19. Deve ser feita uma volta segura e com responsabilidade. Uma multinacional de produtos farmacêuticos investiu 9 milhões de reais para a capacitação de profissionais que combatem a Covid-19. E uma indústria brasileira de calçados se associou a uma das marcas mais famosas de quadrinhos com o objetivo de proteger a criançada do novo coronavírus. Elas já entenderam. A Câmara dos Deputados aprovou as mudanças feitas pelo Senado Federal no projeto de lei que prevê o pagamento de indenização de R$50 mil aos profissionais de saúde contaminados pela Covid-19 durante o combate à pandemia. Esse benefício vale para casos de incapacidade permanente e também para dependentes de profissionais mortos após contaminação. A indenização será paga pela União e beneficiará também fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, coveiros e profissionais que trabalham com testagem. A lei agora depende da sanção do presidente da República. Mais de 13 milhões e 200 mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no mundo. O aumento de casos fez várias cidades retomarem as medidas de isolamento social para evitar uma nova onda de contaminação. Em Hong Kong, o Parque Temático da Disney. Médicos franceses relataram o primeiro caso de um bebê infectado ainda dentro do útero da mãe pelo novo coronavírus. Ainda não foi divulgado. Aqui no Brasil, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que os números que apontam alta no desmatamento da Amazônia estão corretos. O ministro defendeu o projeto de reestruturação do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é responsável por esse levantamento. Que é a confiança. O governo liberou hoje a recontratação de trabalhadores demitidos durante a pandemia. Com a autorização do sindicato, poderá haver diminuição do salário. A regra vigente diz que é fraude a recontratação antes de 90 dias da data de desligamento. Também foi prorrogado o programa que permite a suspensão dos contratos de trabalho e redução de jornada e salário. Novas negociações serão permitidas para ampliar o corte de jornada por mais de um mês e a suspensão do contrato por mais 2 meses. Os mesmos prazos valem para o pagamento do benefício emergencial previsto no Programa de Manutenção do Emprego e Renda. A ideia é permitir que as empresas tenham tempo para se reestruturar. O vice-presidente Hamilton Mourão cobrou uma retratação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que afirmou que o Exército se associou a um genocídio ao integrar e permanecer no Ministério da Saúde. O Ministério da Defesa já acionou a Procuradoria-Geral da República contra Gilmar Mendes. Em nota divulgada hoje, o ministro afirma que respeita as Forças Armadas, mas mantém o tom das críticas. Sobre as consequências do novo coronavírus. Representantes das escolas de samba do Grupo Especial estão reunidos neste momento para discutir o carnaval do ano que vem, no Rio de Janeiro. O repórter Léo Santana acompanha a reunião. Boa noite, Léo. Vai ter desfile ou o carnaval no sambódromo pode ser adiado por causa da pandemia? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Essa questão está sendo discutida agora em uma reunião a portas fechadas aqui na Liga Independente das Escolas de Samba. Das 12 escolas, 5 já haviam se manifestado pelo adiamento do carnaval por tempo indeterminado.
5 escolas se manifestaram pelo adiamento, então, são a Vila Isabel, a Grande Rio, a São Clemente, a Imperatriz Leopoldinense. Elas alegam que não há segurança, tanto para o público como para os componentes das escolas de samba, enquanto não houver uma vacina para o coronavírus. Por causa desse impasse, a Prefeitura do Rio ainda não divulgou nenhuma informação em relação ao cronograma de venda dos ingressos para os desfiles. É com vocês no estúdio. Obrigado, Léo. E Porto Alegre teve hoje o dia mais gelado do ano. O frio intenso atingiu toda a região sul. Pelo menos 10 cidades registraram temperatura negativa. Dar mais do que nos outros dias normais, né? O risco de geada continua no Rio Grande do Sul e no oeste e sul de Santa Catarina. Amanhã, os termômetros devem ficar abaixo de 0 grau nas serras catarinense e gaúcha. Há previsão de chuva pontual em São Paulo, no Rio de Janeiro, sul e leste mineiro, Espírito Santo, litoral nordestino e em parte da região norte. Cai água para valer no litoral do Rio Grande do Norte e na Paraíba. Já no centro-oeste, interior do Nordeste e sul da região norte, a baixa umidade relativa do ar prevalece com índices próximos dos 20% em capitais como Cuiabá e Goiânia. Atenção redobrada para a hidratação. Máxima de 36 graus em Porto Velho e 14 em Porto Alegre. A temperatura chega aos 26 em Belo Horizonte, 27 em Brasília e 28 em Salvador. Na cidade de São Paulo, a máxima não passa dos 21 graus. Na quinta-feira, a temperatura sobe um pouco, chega aos 25 e o sol aparece entre nuvens. No fim de semana, esquenta pra valer e os termômetros devem passar dos 27 graus. E você vai acompanhar a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense amanhã com exclusividade aqui no SBT. No time de comentaristas estão os ex-jogadores Carlos Alberto e Atirson. A transmissão também contará com Zico e Rivelino no intervalo. O rubro-negro não vai ter Gabigol, mas aposta na volta de Bruno Henrique e também na boa fase de Pedro. Já o Fluminense entra em campo com um jogador que está disposto a fazer história. Se vai ser difícil jogar a final sem um Fla-Flu decisivo nesta quarta-feira, a partir das 8h45 da noite. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. O catálogo digital